Sempre achei curioso o fato das pessoas falarem que não entendem Evangelion. Afinal, Hideaki Anno, seu criador e diretor, nunca fugiu de nenhuma pergunta ou questão que foi levantada sobre isso, seja a respeito da história em si, onde ele deu vários indicativos e várias respostas que não são dadas dentro da obra, como em questões relativas à produção e até em relação ao próprio estado de espírito dele na época. Por isso que eu sempre digo que entender Evangelion é muito fácil. Basta você deixar de ficar ouvindo especulações e teorias e conspirações e ir direto nas palavras do próprio Anno. Nesse vídeo eu vou levantar alguns tópicos interessantes e principais que surgem a respeito de Evangelion e vou ler aqui para vocês palavras e pronunciamentos do próprio diretor. É importante ressaltar que tudo que foi dito aqui é em relação à série de TV e ao filme The End of Evangelion. Até porque todas as palavras que ele deu, que eu vou trazer nesse vídeo, foram dadas seja durante a produção do anime ou após ele, mas praticamente todas datam de antes dos anos 2000. O primeiro tópico é: o desenvolvimento da série não teve planejamento. Palavras do Anno. O desenvolvimento de Evangelion me dá a sensação de um show ao vivo. Qualquer que seja a história ou o desenvolvimento dos personagens, eu os fiz sem um plano. Durante a produção, seja ouvindo várias opiniões ou analisando meu próprio estado de espírito, eu fiquei me questionando. Peguei os conceitos desse balanço pessoal. No começo, eu pretendia fazer um trabalho simples com robôs. Só começamos a trabalhar no próximo script depois que o anterior estava pronto. Demorou mais do que o normal. Quando terminamos o roteiro, voltamos e o comparamos com os anteriores. Quando dissemos, eu pensei isso, está errado, fizemos correções no storyboard. Na verdade, com o último episódio se aproximando, não conseguimos nem mesmo terminar a tempo. Por falar em improvisação, quando adicionei o projeto de complementação humana, que aparece no segundo episódio e que se tornaria o fulcro pivô da trama, ainda não tinha ideia do que ele iria complementar. Fecha aspas. Nesse trecho aqui, dá para perceber bem que Evangelho não tinha absolutamente nenhum tipo de planejamento. Tudo foi feito de acordo com o avançar da série, ou seja, com o agravamento das dificuldades, dos prazos em cima, da doença dele aumentando, ele foi dando outra cara à série. Então, quem diz aí que existia um planejamento prévio de que Evangelion fosse feito do jeito que foi, isso é mentira, isso não aconteceu, o próprio Anno está desmentindo isso. E é muito interessante ver ele dizer que no começo pretendia fazer só um trabalho simples com robôs. E aí a gente vê que fica bem claro a questão no próprio anime, né? O anime de Evangelho a gente pode, de certa forma, dividir em dois atos. O primeiro, um enredo mais padrão, de praticamente monstro da semana. E depois começa toda aquela profundidade e trabalho principal nos personagens. Segundo tópico, sobre os polêmicos 2 últimos episódios da série de TV. Abre aspas. Os episódios 25 e 26, transmitidos pela TV, refletem com precisão meu humor na época. Eu estou muito satisfeito, não me arrependo de nada. Fecha aspas. Com essas palavras, fica bem claro que o Anno não fez End of Evangelion ou Rebuild ou o que quer que seja porque ele ficou desgostoso ou porque ele ficou incomodado com o final da série de TV. Nessas palavras, isso aqui são palavras dele, dadas em entrevistas na época, que fica bem claro que ele realmente ficou feliz, pelo menos naquele momento, naquela época, com o resultado do trabalho que ele fez. Terceiro tópico, qual a mensagem de Evangelion? Anno respondeu, eles dizem, viver é mudar. Comecei esta produção com o desejo de que, assim que a produção fosse concluída, o mundo e os heróis mudassem. Esse era o meu verdadeiro desejo. Tentei incluir tudo de mim em Evangelion. Eu mesmo, um homem quebrado que não pôde fazer nada por 4 anos. Um homem que fugiu por 4 anos. Alguém que simplesmente não estava morto. Então, um pensamento, você não pode fugir, veio a mim. E reiniciei esta produção. É uma produção onde meu único pensamento era gravar meus sentimentos em um filme. Eu sei que meu comportamento foi impensado, problemático e arrogante, mas eu tentei. Não sei qual será o resultado, isso porque dentro de mim a história ainda não acabou. Não sei o que vai acontecer com Shinji, Misato ou o Rei. Não sei para onde a vida os levará, porque não sei para onde a vida está levando a equipe de produção.
Só para contextualizar quem não sabe, depois que o Ano fez Nadia, que foi uma série para TV, e foi a primeira série de TV que ele fez, ele teve gigantescos problemas nela, de orçamento, de entrega. Ele não conseguia fazer o que ele queria, porque os prazos eram muito apertados, e ele não tinha costume de trabalhar, de dirigir uma série para TV, porque essa foi a primeira, e o resultado dela fez ele ficar muito desgostoso com o mundo do anime, com o universo da indústria, que é algo que ele ama e que é a vida dele, que ele já inclusive assumiu que ele é um otaku. Então sim, Hideaki Anno é um de nós. Mas esse sentimento ruim dele com relação à indústria fez ele entrar em uma depressão e se afastar de tudo. Por isso que ele fala que ele fugiu por 4 anos. Essa declaração dele foi em formato de nota, né, escrita pelo próprio, obviamente. E foi em julho de 95, ou seja, foi enquanto o Evangelho ainda estava sendo produzido. E é interessante a gente observar como ele deixa bem claro que ele não fazia ideia de como o anime ia prosseguir, qual caminhos ia seguir, se ia ser um anime padrão de mecha ou se ia virar o que se tornou. Aliás, a frase "você não pode fugir" é extremamente interessante porque em alguns momentos do anime, eu acho que teve um específico, o Shinji para e grita pra eles mesmos: "Você não pode fugir, você não pode fugir, você não pode fugir." Que é a mesma frase que o Ano usou aqui para descrever o estado de vida dele mesmo, né? O que ele estava sentindo na época. Acho que isso fica bem claro e é uma prova de que o anime Evangelion, uma série de TV especificamente, ela retrata muito o que ele era, o que ele estava sentindo naquela época. Se a gente julga a arte como a explosão dos sentimentos ou como transpor os sentimentos para uma forma, seja ela música, pintura ou filme, a gente pode dizer que Evangelion realmente é uma obra de arte, porque aquilo ali representa exatamente o que o Ano sentia. Quarto tópico: Evangelion foi sorte? Palavras do Ano: Eva foi um acaso. Agora vem as palavras do jornalista comentando o que ele disse. Ano pausa por um momento, quase reconsiderando sua resposta, e então acrescenta, palavras do Ano novamente: "Não acho que minhas histórias sejam realmente destinadas a um grande público. Acho que o que eu senti naquela época apenas aconteceu de tocar a corda do jovem." É interessante perceber que o próprio Ano fala que Evangelion foi um acaso, porque de fato não era para isso ter acontecido. Talvez se ele não tivesse doente, se tivesse tido dinheiro, planejamento, se tivesse tido tempo para produzir e tudo mais, o Evangelho não teria seguido os caminhos que seguiu. Talvez teria sido mais um anime comum de mecha, sabe? Porque isso que era o que ele queria fazer desde o início, que acabou por mudar por conta da depressão, dos sentimentos e tal. E ele próprio assumiu isso, tá aqui as palavras dele. E é interessante que depois ele tenta, né, mudar ali o que ele falou para não ficar parecendo que foi algo meio sem querer e tal. E é interessante ele dizer que ele mesmo enxerga como aquela obra não foi para todo mundo, que obviamente não era e não é até hoje. Quinto tópico: após a transmissão da série de TV, tentativa de suicídio e depressão. Palavras do Ano: depois que a transmissão de televisão terminou, fiquei cada vez pior e pior e fui ver um médico. Até contemplei seriamente a morte. É como se eu estivesse vazio, sem nenhum significado para a minha existência. Sem o menor exagero, eu coloquei tudo o que tinha em Evangelho. Realmente, depois que terminei, percebi que não havia mais nada sobrando dentro de mim. Quando eu perguntei ao médico sobre isso, ele disse: isso é uma crise de identidade. Foi uma sensação como se eu tivesse tomado algo extremamente ruim, como LSD. Disseram-me: é incrível que você tenha conseguido fazer isso sem medicação. Para determinar se realmente queria morrer ou não, subi ao telhado deste edifício, que é o prédio da Gainax, e estiquei o pé para fora, à espera de perder o meu equilíbrio e cair para frente. Fiz isso para determinar pessoalmente se queria viver ou morrer, pensando: se eu realmente quero morrer, devo morrer aqui, e se não quiser morrer, vou recuar. Bem, isso não levou à minha morte, então estou aqui. E aqui é um relato extremamente pesado e doloroso, né? E eu acho incrível como o Ano, ele se abre, né? E como ele fala esse tipo de coisa abertamente numa entrevista. É algo que poucas pessoas têm a coragem de fazer. Então, sim, aqui estão as palavras do próprio. E como ele disse, ele mesmo pensou em se matar, ele pensou em suicídio e ele, de certa forma, quase fez isso. Porque ele subiu até o topo do prédio e ficou meio ali, pulo, não pulo, acabou não pulando, que bom.
mas foi uma época bem pesada assim na vida dele. Novamente, abre aspas pro ano. No começo eu era maníaco, mas rapidamente desenvolvi uma depressão severa. Eu não saía do meu escritório no trabalho, só saía para ir ao banheiro e quase nunca fazia as refeições. Um dilema surgiu de repente. Eu não queria encontrar outras pessoas, e ainda assim eu queria encontrar outras pessoas. Fecha aspas. E aqui a gente vê basicamente o dilema do ouriço, né? Que também depois envolve os campos AT e tal, que é um dos principais pontos de Evangelion, justamente a questão da individualidade, de até que ponto você se abre para o outro, se relaciona, ou até que ponto você se fecha e vive dentro de um casulo. Porque no mesmo tempo que a pessoa quer se relacionar com o outro, porque isso é algo bom, isso também traz muitas dores, porque você vai confrontar a individualidade do outro com a sua. Abre aspas. Eu acho que é mais natural para os seres humanos ficarem ansiosos. Acho que a felicidade nada mais é do que uma ilusão. Fecha aspas. Ano não é lá uma pessoa muito positiva, mas é uma frase bem realista. Sexto tópico, sobre a simbologia cristã. Abre aspas. Não estou familiarizado com muitas coisas do cristianismo e não tenho intenção de abordá-lo ou criticá-lo também. Fecha aspas. Então, bom, aqui está bem claro que Hideaki Anno ele tem poucos conhecimentos, né, a respeito da teologia cristã, mas o cristianismo dentro de Evangelion não é nada mais do que uma estética. Não que a estética não seja relevante, mas é algo que ele fez para colocar uma casca na obra. É a imagem da obra. Sétimo tópico. Por que os pilotos de Eva têm 14 anos? Abre aspas. A razão pela qual o personagem principal tem 14 anos é que ele não é mais uma criança, mas ainda não é um adulto. Ele vive sozinho, mas está anexado aos outros. Em séculos passados, ele logo celebraria sua maioridade. Naquela época, a expectativa de vida era de 50 anos, então as pessoas tinham que crescer aos 14 anos. Hoje, vivemos mais de 70, e embora a maioridade do Japão seja de 20, a maioria das pessoas ainda depende dos pais nessa idade. Pode-se perguntar se são os pais que os tornam dependentes, ou sobre os pais, com que idade eles deveriam decidir que é a maioridade. Considerando 14 anos como aquela em que uma independência de espírito começa a se manifestar, achei adequado incluir isso em meu trabalho. Fecha aspas. Tá aí a resposta que muita gente queria de por que apenas adolescentes podem pilotar o Evangelion. Esse vídeo vai ficando por aqui porque já tá grande demais. Tem outras coisas que eu pretendo falar, sempre utilizando palavras do próprio Anno, porque ninguém melhor do que ele para falar sobre a obra dele, ainda mais que ele nunca teve problema e nunca se furtou de falar sobre isso. E eu gostaria de deixar bem claro que tudo que eu disse aqui foram palavras do próprio Anno, que foram retiradas de fontes que eu encontrei na internet pesquisando bastante e de sites super conceituados e que possuem muita credibilidade no meio. Eu vou deixar na descrição o link para o meu blog, que é onde tem esse post originalmente, porque primeiro ele foi feito em texto. E caso alguém queira consultar as fontes para comprovar o que eu estou dizendo, né, eu inclusive recomendo que vocês entrem no site. Tem no final do texto um tópico chamado referências, onde tem todos os links que eu usei para poder fazer esse vídeo. Então vão lá e deem uma lida. Valeu!